Bem, a primeira coisa que me chamou muita atenção nos slides do Alexander são aqueles números de assoreamento de rio. Eu estou lembrando aqui nos compêndios históricos da minha região, sul do estado, lá mostra que no final do século anterior, 1890 por aí, aquela região produzia café e melaço, que descia pelo Rio Paraíba em barcaças e pegava a ferrovia ali em Barra do Piraí para vir para o Rio. E hoje o Rio Paraíba não é navegável há muito tempo. Outra preocupação que nos traz à mente também é a represa de Santa Cecília, em Barra do Piraí, que é responsável por boa parte da água da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa vossoroca toda, essa terra rasgada toda, vai carrear. Então, hoje, com certeza, a lâmina de água de Santa Cecília deve estar perto da metade do que era quando foi projetada. A qualidade da água já não é a mesma, a vazão de água não é a mesma, mais energia para trazer e tratar dessa água. E, juntando tudo isso, a gente pergunta: o que a gente pode fazer? A primeira coisa que nos vem à mente é que nós devemos aprender a votar melhor e cobrar também dos nossos políticos. Está aberto, então, liberado aí para alguma pergunta? Pois não? Tem uma pergunta para palestra dele. Posso? Pois não? Olha só, Alexandre, fiquei doido de fazer essa pergunta, mas deixei para o final. Com aquela tragédia de 2011, eu lá pelo CREA tenho feito inspeções em vários pontos e até hoje a gente vê em Nova Friburgo aquelas feridas enormes, no Vale do Cuiabá, até hoje está aquele solo todo desnudado, pronto para um novo carreamento com as chuvas futuras que virão, de sedimentos poluindo o rio. Contatos com o secretário do Meio Ambiente, que eu já levei essa minha preocupação lá no caso de Petrópolis, e a justificativa do secretário de Meio Ambiente, que já consultou estudos, especialistas, etc., que essa ferida não dá para você plantar nada e que não dá para se recuperar. E que eu achei um pouco de conversa fiada. Eu prefiro passar para a mão de um especialista. Você pode me dizer se há condições de tentar proteger esse solo e se isso é possível, porque se você me disser que isso é possível, eu vou te tentar colocar em contato com o Ministério Público aí para a gente fazer uma ação para tentar atuar nessas grandes faixas de erosão aí no nosso estado, em toda aquela tragédia de 2011, que até hoje grande parte continua desnudada. Essa é a minha pergunta. Legal. Então, a questão de Friburgo foi uma questão, né, recorrente, né? Friburgo foi um caso agora, mas quem já ouviu Vale do Itajaí, em Santa Catarina, há um tempo atrás. No caso de Friburgo, falaram na Serra das Araras, que era um caso que aconteceu na década de 60, que foi até mais grave do que lá. Ou seja, grandes fenômenos são muito difíceis da gente conter. Não é a árvore que vai conseguir salvar também de toda a situação de erosão. Ela minimiza muito, você percebe lá que minimiza. Mas em alguns casos, áreas altas, solos rasos, e florestas já com porte elevado, né, a camada é tão baixa que as raízes não ancoram o suficiente e vai descer também alguma coisa. Mas, em geral, para a maioria dos eventos normais, é o que o Adacto mostrou aqui. A quantidade de escorrimento é mínimo numa floresta, comparando uma pastagem degradada, por exemplo, uma área de agricultura com solo, com revolvimento de solo anual. Pós-tragédia. Vamos para a pós-tragédia, né? O que acontece? Eu acho que não existe nenhum sistema, na minha concepção, que não possa ser restaurado. Acho que não existe isso, sempre existe a forma. O que às vezes as pessoas acham é que, não, preciso plantar árvore. E não necessariamente. Num caso como aquele, que é extremo, né? Às vezes você tem um acesso difícil, um terreno muito solto, você pode entrar com plantas de porte menor, mas que vão conseguir fazer a cobertura do solo e fazer um papel não tão bom quanto da floresta, porque ela tem toda uma estrutura de captação em cima maior, mas já uma estrutura que consiga depositar matéria orgânica e de proteção sobre esse solo e que reduza de alguma forma esse escorrimento superficial, que uma hora vai acontecer. Basta bater uma chuva forte lá de novo, é certo que a tragédia é anunciada mais uma vez, né? Não se tem dúvida disso. O problema
mais complexo lá é que, de novo, volta para aquela questão do uso e ocupação do espaço, né? O problema é isso. Tem lugares lá que não era para ter casa de jeito nenhum, porque são bacias côncavas, totalmente adaptadas para um sistema de água que, quando é drenado, vai drenar para o meio e vai levar vários... Né? O Vale do Cuiabá, então, que é muito encaixadinho, né? É um problemão. Então, o que acontece? É uma série de questões. E aí, o que eu falo, que eu acho que acontece. O técnico, ele sabe que ele vai conseguir cobrir a área, sabe? Mas ele sabe também que cobrir a área não vai resolver um evento torrencial que vai chegar, e, na dúvida, ele não mete o dedo dele para fazer lá. Eu acho que esse é o maior problema. O que eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que é possível fazer, mas é legal a gente estar com a galera da engenharia para fazer, em alguns casos que se faz necessário, alguma obra de contenção também de engenharia, né? Em casos extremos, não vai ser só a árvore, a cobertura florestal que vai resolver. Você tem que fazer uma contenção ali. Se tem perigo de vida, eu falo assim, eu sempre brinco que recuperação de voçorocas em áreas rurais. Já me chamaram um monte de vezes para fazer, estou com uma voçoroca aqui tem um monte de casa embaixo. Eu não vou mexer. Por que eu não vou mexer? Porque qualquer intervenção que você faça ali, vem um evento extremo, vai dar uma zebra e vão falar que você, como técnico, mexeu na hora que não devia e você vai segurar uma bomba danada. Então, eu trabalho sempre em área rural, porque a área rural é tranquilo, né? Não envolve risco de vida. Eu acho que em área urbana envolve risco, tem que associar sempre as duas coisas, né? Tem que ter a floresta ou a cobertura vegetal que seja, e aí pode ser uma gama de espécies que se encaixam num perfil como esse, né? Mas também a obra civil associada. Se não tem perigo de risco de vida humana, aí só a vegetação é suficiente para minimizar, porque ela vai atender em mais de 90% dos processos, ela resolve. Mas aquele 10% que você mexeu ali, um dia a bomba vai estourar na sua mão, sabe? Essa é a minha concepção. Mas eu estou aberto aí, o que você precisar para a gente dar uma volta lá, a gente vai dar uma opinada, conta com a Embrapa para isso aí, eu tô aí. Ok, mais alguma pergunta? Pois não? Por favor, se apresente. Wilson Frota, eu estou secretário da Divisão do Meio Ambiente aqui no Clube de Engenharia. Eu queria comentar com você, fazer uma colocação. Você concorda, Bacto, que tem chovido pouco? De alguma maneira você deve concordar, não? Tem chovido muito abaixo da média, né? Ou seja, a crise não está somente no aspecto que você falou, do estado da bacia hidrográfica, é isso mesmo. E outra pergunta é a seguinte, outra colocação é, como minha área é energia, né, eu também estou filiado à divisão de energia do clube, o que parece um encaminhamento mais compatível com a conservação do meio ambiente para o uso de energia seria as geradoras a fio d'água. Mas é também um compromisso muito crítico, porque para as geradoras a fio d'água são inundadas grandes regiões. Quer dizer, há um nível de incompatibilidade, de certa forma, então que leva até a pensar no seguinte: o ideal é usinas nucleares, no caso da energia. Duas perguntas maravilhosas, muito boas, que eu, inclusive, devido a minha estresse com o tempo, que eu já tinha extrapolado meu tempo, essa primeira afirmação, se choveu pouco, eu comentei, choveu pouco neste ano, 2014, 2015. Eu peguei os dados da ANA de chuva no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, tua terra aí, Bicalho, fui lá, que tem dados de medição de vazão em área, fora de área de remanso de reservatório. E aí, você sabe qual foi a vazão média do Rio Paraíba do Sul em 2010? 390, né, em Volta Redonda, ou seja, eu estou a favor da segurança, que em Santa Cecília a bacia drenante é maior, eu estou a montante, 390 metros cúbicos por segundo, 390, hoje em dia a vazão está em 160, então deu 390 a vazão média, que é a máxima regularizável em 2010.
São Paulo, mas meu feeling diz, pelo nível de degradação da bacia, que a situação é similar. Então, o que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer para você é que o governo do Estado está... e a própria ANA estão definindo que isso é uma seca. Ano seco é uma coisa muito diferente. Um trem de anos secos são períodos que ao longo de um trem de anos chove menos e tem trens de anos secos, trem de anos médios e trens de anos úmidos. Não é o caso, porque choveu demais. Nos anos anteriores, você vê, nós tivemos uma enchente catastrófica em 2011, 2013... Então, houve enchente, vocês devem se lembrar, em 2013, o CREA, inclusive, fez um relatório de enchentes ali na bacia, em Queimado, Japeri, tudo embaixo d'água, né? Quem não se lembra do acidente lá no ano passado, como é o nome daquela cidade na Serra ali que foi embora, onde aquele cantor... Não, ali em Petrópolis, na Baixada de Petrópolis, onde Zeca Pagodinho, que veio o Zeca... Isso aconteceu no ano passado, gente. Agora, por que eles estão decretando que há uma seca? Porque o nível do reservatório está abaixo do mínimo de décadas. E isso não significa necessariamente, eu não sei o que eu quis dizer, para você fazer uma análise hidrológica coerente, você tem que pegar o nível mínimo na época de estiagem e tem que pegar nos períodos chuvosos e verificar o que verteu, que isso aí fazer o balanço da época de chuva com a época de seca, aí fazer um estudo hidrológico para valer, um estudo sério, e não em cima só de nível mínimo de reservatório. Eu não estou afirmando que não é um ano seco, eu não diz isso, nem que é um ano úmido. Eu estou dizendo o seguinte, que o estudo hidrológico está falho. Para a gente tem que ter uma representatividade. Agora, eu estou afirmando que um dos fatores que contribuiu para esse nível mínimo é a degradação da bacia. Agora, o quanto isso influiu, você tem que ter um estudo mais detalhado e medições que não foram feitas. Agora, essa outra tua pergunta foi uma pergunta muito interessante, o problema da energia, né? Eu fiz uma grande crítica às barragens, mas você precisa de hidrelétrica para gerar energia. Então, você tem que fazer barramento. Como é que você gera energia numa hidrelétrica? Você tem que ter vazão passando pela turbina e tem que ter diferença de nível. Você tem que ter desnível, porque a vazão vezes ΔH gera a potência, vezes tempo gera energia, certo? Então, você tem que ter desnível. O que eu estou comentando é o seguinte, quanto maior... Ao invés de você construir uma grande barragem, isso eu não comentei pela falta de tempo, porque a gente ia fugir muito do foco da nossa palestra. Ao invés de você construir uma grande barragem, inundando uma grande área, gerando grande eutrofização, grande impacto ao rio, arrebentando o rio em prol de uma geração de energia rápida, né? E é uma obra caríssima, você pode produzir, Wilson, a mesma energia, uma série de pequenas e médias barragens de série, gera a mesma energia de uma grande barragem. É só você pegar um rio. Se você pegar pequenas e médias barragens e vai gerando vários pequenos ΔH e somando eles, gera o mesmo ΔH de uma grande barragem. Qual é a grande vantagem? O investimento é menor, você gasta menos dinheiro, porque você não precisa gastar tudo no tempo T0, e ao longo do tempo você vai produzindo e gerando aquela energia, e o total energia, você tem total, então o desembolso financeiro é melhor, a energia no montante é a mesma, só que é muito mais barato e o impacto ambiental é imensamente menor, porque você vai gerar reservatórios muito menores. Que é o grande problema da barragem, a estagnação de água, a eutroficação, a degradação da água, as cianotoxinas, afetando toda a biodiversidade, você reduz enormemente o impacto ambiental. Então, agora, existem casos que quanto mais você aumenta o ΔH, mais energia você gera. Por exemplo, em áreas íngremes, você pode fazer barragens mais altas. Tem situações diferentes, mas você não deve verificar sempre o fato de ter barragem e esculhambar o rio, que a barragem seja uma coisa ruim. No caso da hidrelétrica, você precisa, mas você pode minimizar bastante o impacto fazendo barragens menores. E hoje em dia já está se pesquisando o que a gente chama de centrais hidrelétricas flutuantes. Não sei se você já ouviu falar. É uma barragem que você não usa vertedor. Então, em situação de água média e água baixa, ela funciona como barragem, tudo com usina de baixa queda, gerando energia. Em situações de águas médias altas e águas altas, é um sistema de flutuação, onde você aumenta o lastro ou diminui o lastro. Então, você começa a diminuir o lastro
e aquele barramento começa a flutuar, o excesso de água passa por baixo, então você não gera reservatório. Você trabalha sempre na calha do rio, e o ano inteiro gerando energia, só que o impacto ambiental você diminui enormemente. Isso é que eu digo, usar a engenharia de forma sustentável. Você vai gerar energia, só que acaba com o grande impacto da grande barragem, que é o reservatório. Tá? O nosso colega Tomás de Aquino, por favor. Eu não vou... Meu nome é Tomás de Aquino. Tomás, porque essa palestra foi tão importante. Eu cheguei atrasado, eu tinha um problema e não tive a oportunidade de ouvir o Dr. Sander. Mas eu vou pedir para a gravação para ouvir. Tocante ao professor Newton, simplesmente você está sempre brilhante, dá um impacto altamente positivo nas poucas pessoas que estão aqui, que é a primeira crítica que eu falo. O Clube de Engenharia lota esse auditório e tudo por qualquer pé rapado político, etc., assuntos, às vezes, que não têm maior relevância de enfoque, de aspecto horizontal de importância, e, no entanto, um assunto dessa natureza aqui, que é fundamental, é o principal assunto mundial, essas questões ambientais. Não tem gente aqui, não fazem divulgação, etc., etc. Eu fico realmente horrorizado com essa situação. Nenhum dos chefes de DTEs, então a única pessoa ligada a DTE ambiental sou eu aqui, pelo menos do pessoal mais anterior, está aqui presente. Isso é horrível. Bom, agora eu não vou fazer nenhum comentário, eu quero parabenizar e que se possa repetir, aproveitando, dar uma seguinte informação. A Cantareira, eu morava em São Paulo, então eu posso afirmar